O período da Antiguidade inicia-se por volta de 4000 a.C. na Mesopotâmia, quando os sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita denominada cuneiforme. Ela recebeu esse nome pois eram usados objetos em formato de cunha para escrevê-la. Mas afinal, o que é Mesopotâmia e quem são esses tais sumérios? A Mesopotâmia é considerada uma das civilizações mais antigas da história e foi habitada por diversos povos, sendo um deles os sumérios. Esses povos construíram e desenvolveram suas comunidades ao redor dos rios Tigre e Eufrates, e por isso a região recebe o nome de Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Os rios eram utilizados como fonte para agricultura, pesca, consumo e transporte. O controle comercial dos produtos locais era feito através de registros em placas de argila, utilizando os caracteres cuneiformes. Mas o que mais produziam além das placas de argila? A criação de tecidos, por exemplo, era considerada uma das principais atividades econômicas do período. E os sumérios também eram tão bons arquitetos e construtores que criaram os zigurates, que eram pirâmides utilizadas como templos religiosos. Com a mesma habilidade, desenvolveram também obras hidráulicas como canais e postos de armazenamento. Enquanto isso, o Egito, apesar de ter em comum com a Mesopotâmia a hidrografia privilegiada, ele possuía mais influências externas, tendo suas raízes provindas da África. Os egípcios, assim como outros povos da antiguidade, eram politeístas, ou seja, possuíam crença em vários deuses, sendo esse definido o paradigma da época. A arte egípcia tinha profunda ligação com sua religião. Os deuses de adoração eram simbolizados principalmente com a ideia de eternidade e imortalidade. Na arquitetura eram representados nos túmulos, pirâmides e tumbas. Já as estátuas serviam como uma morada caso o corpo mumificado de seus deuses se deteriorasse, e por isso eram construídas com materiais resistentes. Além disso, também usavam os hieróglifos, modelo de escrita inventado por eles para descrever a vida e rotina do falecido. A pintura egípcia seguia os princípios da lei da frontalidade para a representação de figuras humanas. Elas são representadas com a visão frontal do olho e ombros e de perfil da cabeça, braços e pernas. Essa pose ressalta os ombros largos para que representassem a sua força. As pessoas em posição de mais destaque, como os faraós, eram representados nos desenhos com um tamanho maior do que os outros. A arte na África foi caracterizada por máscaras e esculturas de madeira, as quais faziam parte de rituais sagrados. Essas máscaras possuíam uma característica não realista, por terem sido usadas para esconder uma verdadeira identidade. As esculturas africanas também possuíam essa característica, além de os membros corporais serem representados de modo alongado e vertical. Na Grécia, a arte era principalmente representada através da arquitetura, pintura e escultura. As pinturas eram realistas, vivas, características do período arcaico e aplicadas principalmente em artigos de cerâmica, como vasos. Essas pinturas contavam histórias de deuses e heróis da mitologia grega. Existiam dois principais estilos de pintura: a chamada figura negra, onde a parte maior era vermelha da própria argila utilizada e as figuras eram pintadas de preto, e a figura vermelha, que seria o inverso da figura negra. Além da pintura, introduziram no mundo das esculturas estátuas com a representação nu do corpo humano, sempre buscando representar a perfeição física e intelectual, que era alinhada à simetria e proporção, além de adicionar uma ideia de movimento ao formato do corpo. Na arquitetura grega, eram muito presentes as colunas. Existiam três estilos diferentes de colunas: de ordem dórica, de característica simples, curta e robusta, tendo o corpo estriado; os de ordem jônica, delicadas, com colunas altas e esbeltas; e as de ordem coríntia, a mais ornamentada das três, decorada com folhas estilizadas. Apesar de influenciados pela cultura grega ao longo dos anos, os romanos adquiriram um próprio tipo de arte, mais prático, funcional e menos idealizado que os gregos, onde focavam principalmente na parte de engenharia e administração. As maiores contribuições romanas se deram através da arquitetura e engenharia, pelo uso do concreto e a construção de estradas, pontes e especialmente aquedutos, que eram sistemas de canais e tubulações usados para transportar a água para as cidades, fornecendo principalmente água para banho. O Coliseu foi outra construção importante, onde eram realizados espetáculos como forma de entretenimento para a população, incluindo batalhas e combates. A estrutura e sistema de suporte do Coliseu e outras construções romanas inclui abóbadas e arcos inventados pelos próprios, que abrangiam maior região de sustentação, em comparação com os pilares gregos. Em suas esculturas, buscavam representar figuras humanas de forma muito realista. Líderes cívicos e militares serviam como tema para essas artes. Além de algumas construções arquitetônicas, esculturas e estátuas da época ainda estarem presentes até hoje nos locais e serem considerados hoje em dia pontos turísticos históricos, também podemos perceber o uso de elementos que se referem à cultura da época em designs e projetos atuais, querendo remeter através deles uma mensagem por trás criada lá na antiguidade. E também por esse período ter sido uma época de muitas criações e invenções, existem métodos e materiais que foram desenvolvidos e que são utilizados até hoje, como o uso do concreto e uso de colunas nas construções e até a transformação dos modelos de escrita ao longo do tempo para chegarmos lá que usamos hoje.